E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa nova aula de noções? Tudo tranquilo, galera? Chegamos na nossa aula 6, né? Quem está começando hoje, eu preciso explicar um negócio rapidinho, tá? O nosso método rotativo, tá? Então, para quem chegou hoje, eu sou o professor Wellington, prazer em conhecê-los, né? Então vamos lá, galera. Como é que funciona o método rotativo aqui da Jumper, né? A gente está na aula 6, tá? Então hoje é a nossa aula 6. Solução de conflito e trabalho em equipe, então a gente vai falar sobre isso, né? Então o nosso curso de noções tem 6 aulas, né? Ah, mas eu entrei na última aula, como é que vai ficar agora, né? Vai ser o seguinte, galera, o seu curso vai começar de trás para frente, entre aspas, né? Porque, ó, você vai fazer a 6, aí você vai voltar com a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Então você iniciou na 6, né? Mas você vai voltar na 1, na 2, na 3, na 4 e vai terminar na aula 5, tá? Para o pessoal que já iniciou, né, sabe qual foi sua primeira aula e aí na aula anterior termina o seu curso. Então tem que passar por essas 6 aulas, tá? Cada assunto desse não tem relação direta com o outro, então vocês não vão ter esse problema de professor, mas eu vou ficar perdido, né? Não, a gente não vai fazer esse link entre as duas aulas, tá? Cada aula é um assunto novo, essa é a nossa aula de noções, beleza, galera? Então é o seguinte, outro recadinho que a gente tem que dar sempre no comecinho da nossa aula, né? Vai ter um tutor, um professor, né, um coordenador, alguma coisa assim que esteja com vocês no chat lá para esclarecer dúvidas, né, que vocês tenham algum problema que vocês estão tendo, então sempre vai ter alguém lá para auxiliar vocês. E aí a gente vai ter o nosso chat aqui ou aqui, né, depende. E nesse chat vocês podem solucionar as dúvidas de vocês, perguntar lá para a pessoa que está lá acompanhando vocês o que vocês têm a respeito. Ou mesmo, né, se vocês quiserem conversar, né, a respeito do assunto ali no chat, está aberto para isso, tá, galera? É importante também lembrar que a nossa aula é gravada, tá? Então a gente está estreando no momento da aula, mas a gente não está ao vivo, tá? Então eu estou gravando essa aula anteriormente para vocês. Então se o pessoal perguntar alguma coisa lá, o tutor vai responder, mas eu não vou responder em vídeo porque essa aula é gravada, beleza, galera? Então assim, ó, uma outra coisa que a gente precisa lembrar, coloquem seus nomes na chamada. Então, como eu falei, tem o chat aqui do lado, aqui embaixo, né? E vocês têm que colocar o nome completo de vocês. Quando eu devo colocar o meu nome completo? Quando o coordenador, tutor ou afins pedir para vocês, né? Ele vai colocar lá, vamos fazer a chamada, galera, coloquem seus nomes completos. Ah, professor, mas o meu nome é Carlos e eu só tenho eu de Carlos na minha turma, né? Eu preciso realmente colocar meu nome completo? Sim, galera. Por quê? Porque sempre está entrando um aluno novo, né? Saindo, terminando, e às vezes pode entrar um Carlos, pode sair um Carlos, né? Então, assim, para evitar problemas, mesmo que o seu nome esteja completo lá, bonitinho, no seu usuário do YouTube, não esqueça de colocar seu nome completo quando ele pedir a chamada, tá? Isso serve para que a gente saiba que vocês estão na aula lá, né? Bem certinho acompanhando. Então vamos lá, galera. Missão, visão e valores, né? É o que a gente precisa aprender um pouquinho antes da gente pensar em solução de conflitos, tá? Então vamos lá. Missão, galera. Também chamada de missão impossível, né? Pelos filmes. Por que missão impossível ou missão, tá, galera? O que é a missão? Para que serve a missão, tá? Missão, toda empresa precisa ter, tá? Como se fosse um lema dela, né? E é algo que ela precisa alcançar, tá? Por exemplo, eu tenho uma metalúrgica, né? E a minha missão vai ser a maior metalúrgica do estado de Santa Catarina, por exemplo, né? Essa é a nossa missão, tá? Missão é algo difícil de se alcançar, tá? Mas é algo que vocês vão almejar, né, para chegar lá. Então a sua missão é ser a metalúrgica mais famosa, mais conhecida de Santa Catarina, por exemplo, tá? E aí a gente tem a nossa missão. E, né, a missão é um pouquinho mais difícil justamente por isso, né? A gente chama de missão impossível de brincadeira porque não pode ser impossível, né? Tem que ser possível, mas tem que jogar lá em cima para que todo mundo trabalhe todos os dias, né, com vontade, justamente para a gente conseguir chegar na nossa missão. Ah, professor, e quando a gente chegou na nossa missão? Que por exemplo, a minha missão é ser a maior metalúrgica de Santa Catarina. Aí você pode escolher mudar a sua missão para ser a maior metalúrgica do Brasil, né?
Ou você pode se manter lá. Depende do seu pensamento, de como você acha que deve crescer, se está bom para você, se não está bom para você. Vai depender do que você acha melhor para os seus negócios, tá? Mas sempre temos que pensar em melhorar, em crescer mais ainda, beleza? Outra coisa, galera, falamos em missão, vamos falar em visão. Se a missão é a missão impossível, que a gente tem que chegar lá, né, que não é impossível, tem que ser possível, a gente tem que falar sobre visão, galera. O que é visão? Visão é o que todos nós temos e a gente consegue enxergar as coisas, mas o que isso significa na administração? Visão na administração significa como eu vou chegar, visão de futuro, prospecção de futuro, tá? Como eu vou chegar na minha missão. Então, visão é como irei chegar na minha missão, beleza? Então, vamos lá. Seguindo o nosso exemplo lá, né? Ser a maior metalúrgica de Santa Catarina. Visão. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Quais são os planos que eu vou aplicar para ser a maior metalúrgica? Diferenciando os meus produtos e trazendo novidades ao mercado a tal ponto em que eu seja destacada como a melhor metalúrgica, tá? Ou algo diferente, né? Trazendo um ramo diferente para a metalúrgica, um ramo em que o Estado não possui ainda e ser referência naquele tipo de ramo, né? Por exemplo, produzir calhas, produzir chapas de metal diferenciadas, alguma coisa assim, tá? Como eu vou fazer para chegar na minha missão? Missão é onde eu vou chegar e visão é como eu irei chegar na minha missão, tá? Agora, a gente tem mais um negocinho chamado valores, né? O que são valores? São características fundamentais que os donos, os gerentes e afins acreditam que sejam, né, como eu disse, fundamentais para que se chegue na missão, tá? Por exemplo, valores, eles também incluem adjetivos, por exemplo, todo mundo tem que ser ético, todo mundo tem que trabalhar dentro da moral, fazer sempre o melhor serviço para o cliente, qualidade a melhor possível, né? Então, os valores são quais são as características, quais são os adjetivos que a gente precisa ter e cada um colaborador precisa ter para que a gente chegue na nossa missão, tá? Aqui nos valores são justamente características de pessoas, né? E características de pessoas vão construir uma característica da empresa. Então, todas as pessoas sendo éticas, a empresa naturalmente vai ser ética. E o nome disso é cultura organizacional. O que é cultura organizacional? Quase falhou, né? Então assim, ó, galera, cultura tá falhando. Organizacional, tá? Eu falei certo? Enfim, galera, vocês entenderam, né? Vamos lá. A cultura, galera, da empresa é como a empresa se porta no mercado, como os seus funcionários se portam, quais são os valores que eles acreditam, qual a visão, qual que é a missão. A cultura é como a minha empresa trata os seus funcionários, como os funcionários veem a empresa, como os nossos produtos são vistos no mercado, como a gente vê o mercado, tá? Tudo isso vai entrar na cultura organizacional, beleza, galera? Outra coisa, quando a gente vai fechar um negócio, por exemplo, por que a cultura, uma boa cultura organizacional é importante? Porque assim, ó, pense no seguinte, galera. Vocês vão fechar um negócio, mas esse negócio lá, né, vocês vão vender essas chapas de metal diferenciadas para a Índia, beleza? Na Índia, os homens têm costume de andar de mão dada, por exemplo, tá? Que significa amizade, tá? Aqui no Brasil não é comum ver homens de mão dada, né? Porque a nossa cultura é um pouquinho diferente, né? Ou mesmo, talvez possa significar alguma outra coisa, né? Enfim, lá na Índia é bem comum ver homens de mão dadas e isso representa amizade, né? Na China, a galera come gafanhoto, né? E etc. Por quê? Né? Pela escassez de comida e afins que eles têm lá e também a adaptação cultural deles, né? Então eles têm um tipo de comida lá. Assim como, por exemplo, na Índia, eu comentei, né? A vaca para eles é sagrada, para a gente, né? Nem sempre, né? Então, claro, né? A gente vai ter vegetarianos, veganos ou afins que não consideram a vaca sagrada, mas que não querem matar nenhum dos animais, né, para se alimentar ou afins. Existem vários planos, né, várias mentalidades diferentes, várias culturas diferentes, tá? Mas pense no seguinte, galera, você vai até um local desse, né, a Índia, por exemplo, e a cultura é totalmente diferente do Brasil, tá? Ou, por exemplo, a gente vai no Japão. O Japão tem uma cultura muito legal
que é a de limpeza, de organização, né? Eles sempre foram muito organizadinhos ali, tudo bonitinho. Então assim, galera, o que é importante nisso? A gente saber se adaptar à cultura e conseguir vender o nosso produto para outras culturas também, tá? E a nossa cultura, ela tem que, né, se adequar sempre que a gente for vender para pessoas fora. Ou então a gente tem que ter uma cultura que seja de certa forma aberta para que as pessoas consigam se sentir bem dentro do jeito que a gente trata a nossa empresa, a gente leva a nossa empresa, tá? Então a gente tem que manter essa cultura legal ali para que a gente tenha umas boas vendas, né? Uma boa cultura para a galera ir até a nossa empresa e comprar. Beleza, galera? Agora sim, ó, eu falei sobre missão, visão, valores, cultura organizacional. E aí, galera, a gente vai falar sobre solução de conflitos, tá? No que entra solução de conflitos ou conflitos ou alguma coisa assim nisso tudo, tá? Já vou entrar nos detalhes para vocês e vou chegar lá aonde entra tudo isso, tá? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte, galera. Como eu tinha comentado, né? Boa parte dos nossos problemas são de comunicação. Dentro da empresa, 80% dos nossos problemas é de comunicação, de falha de comunicação, de falta de comunicação, e mesmo essas comunicações erradas, elas geram conflitos, tá? E aí esses conflitos acabam se tornando maiores, né, do que o próprio trabalho, do que a própria função. Muitas vezes chegam em superiores e até às vezes do dono da empresa, dependendo do porte da empresa, e isso vai se agravando, tá? Sendo que essa é uma má cultura, né? O conflito é um exemplo de má cultura da empresa, né? Ou melhor dizendo, é um exemplo ruim dentro da cultura boa da empresa. A gente tem que pensar em como resolver esses conflitos, tá? Então, o que são esses conflitos? Fulano de tal ficou fofocando lá pro supervisor lá que eu tava fazendo errado o negócio lá, né? Tava fazendo negócio errado, ela foi lá e já contou, já falou que eu tava fazendo errado. Ele foi lá e já me deu uma advertência, tá? Ou fulano de tal simplesmente não gosta de mim, entrei na fábrica lá e ele não gosta de mim, né? Existem todos esses quesitos aí. Pessoal mais velho, né? Tem pessoal mais novo e pessoal mais velho, mas geralmente os mais velhos, dentro de uma fábrica, entra um pessoal mais novo, né? E aí o pessoal mais novo já quer fazer, quer estar lá muito à frente, já quer fazer tudo e etc. E o pessoal mais velho acaba tendo aquela mentalidade de assim, nossa, ele entrou aqui há uma semana, 2 semanas e já quer fazer o que eu faço, já quer ter o conhecimento que eu tenho, né? Existem vários tipos de conflito, né? Assim como na nossa sociedade a gente tem conflitos entre pessoa com pessoa, né? Entre familiares, entre amigos, a gente tem dentro de uma fábrica também. Porque pense o seguinte, galera, geralmente o nosso horário de trabalho é de 8 horas diárias, correto? 8 horas diárias trabalhando, às vezes com a mesma pessoa. Em algum momento você vai ter algum tipo de conflito de ideias, conflito, né, com essa pessoa ali que está trabalhando contigo, né? Então é muito importante que a gente tenha a mentalidade de que a gente vai ter conflito sim no trabalho, né? Não adianta dizer, eu nunca vou me conflitar com ninguém. Mesmo que sejam clientes, pessoas que estejam com você, em algum momento acontece o conflito. Mas é preciso focar em como eu vou resolver, solucionar esses conflitos aí, esses problemas. Beleza, galera? Então a gente vai ter lá 10 passos para resolver conflitos, né? Então vamos lá. Hora certa, galera. Então assim, todo conflito acontece por um motivo, né? E todo conflito gera uma certa emoção naquele momento. Então você pode ficar com raiva da pessoa, com ódio, sei lá, qualquer coisa que seja ruim, né? Em relação à pessoa. Só que aí o problema é o seguinte, galera. Quando você está movido pelo emocional, você não consegue racionalizar as ideias, né? Você não consegue trabalhar as ideias de forma a resolver o conflito, talvez só aumentá-las, né? Então é muito importante que a gente tenha a hora certa, faça de maneira com que a gente ache o momento ideal para ir conversar com a pessoa. Outros pontos são o seguinte, tá? Temos que ser decisivos e resolutivos. A gente não deve impor as coisas, né? A gente vai falar daqui a pouquinho isso aqui.
Porém, a gente tem que ser decisivo, tem que ir lá para resolver, né? Se a gente for lá só para ser mais uma pessoa ou para ser mais um momento de estresse entre as duas pessoas, não vai resolver em nenhum momento, tá? Então é muito importante que a gente saiba a hora certa de falar com a pessoa, tá, galera? Comenta aí no chat, tá? Vocês já tiveram um conflito no trabalho de vocês? Como vocês resolveram? Vai comentando aí que eu vou dando as outras dicas aqui, tá? Segundo, galera, educação, ó. Seja educado e racional ao conversar com a pessoa. Como eu falei na parte emocional, né? A gente acaba explodindo, fazendo as coisas, falando as coisas emocionalmente, sendo que a gente deveria ser mais racional, tá? Educação na hora de conversar é primordial, né? Então primeiro a gente tem que pensar, a gente tem que fazer a parte, né, de ser mais racional, de estar no momento correto, de não nos deixar levar pela emoção de conversar com a pessoa, ser decidido, resolvido, né, para resolver o problema, não impor, mas resolver. E aí a gente também tem que agir com educação, tá? Porque, galera, de nada adianta você chegar na pessoa e falar, você é tal coisa, você é X coisa, você fez tal coisa, você não dá conta do serviço. Você só está piorando a situação, tá? Então é muito importante que a gente seja educado, fale com calma, fale bem tranquilo, tá? A gente use um linguajar legal, não xingue a outra pessoa, porque o objetivo é resolver o conflito e não criar mais um, beleza? Vamos lá! Assertividade. Seja muito cuidadoso para não expressar hostilidade durante a conversa. Então assim, ó, por mais que dê aquela vontade assim, repentina de você falar, a pessoa está comentando alguma coisa, né? Às vezes você tem que ser a parte calma, né? Porque a pessoa vai pensar assim, eu quero simplesmente que gerar mais um conflito, alguma coisa assim, ou continuar esse conflito, ou até aumentar ele. Mas você tem que ser assertivo. Por mais que a pessoa tenha uma emoção lá, algo que assim, faça com que você saia do seu eixo, né, entre aspas, seja assertivo. Tente de nenhuma forma, não tente, né, ser hostil ou alguma coisa do gênero. Tente sempre ser educado e assertivo. O que é isso, galera? Sempre vá com foco. Não foque em procrastinar ou piorar a situação. Foque em resolução, como eu tinha falado anteriormente, tá? Paciência, galera. Seja paciente e não tente ser o dono da razão. Então, assim, um exemplo muito comum que as pessoas fazem. Eu vou resolver o conflito, né? Beleza, eu vou resolver esse conflito lá. Estou lá, preparado para resolver esse conflito, mas eu chego lá simplesmente e falo assim: eu vou impor a minha opinião, porque eu tenho razão, porque eu sempre tenho razão, porque eu acertei. Galera, mesmo que você esteja certo, tá? Seja paciente, não seja o dono da razão. Por quê? Existem pontos que a gente não consegue enxergar na outra pessoa. Existem pontos que a pessoa estava passando também por algum estresse, alguma coisa assim. E às vezes o conflito não era principal ali, era outro conflito, tá? Então assim, ó, sempre se coloque no lugar do outro. Essas dicas, elas não só valem para o seu ambiente de trabalho, como para a vida, como para a sociedade, tá? A gente tem muito o costume de julgar as pessoas, de falar, a pessoa simplesmente está errada, fez aquilo porque quis, né? Fez aquilo porque simplesmente bem entendeu que aquilo seria a melhor forma, né? Mas a gente nunca tenta entender o que a pessoa está passando, o que a pessoa vai passar, né? Às vezes ela está num momento ruim da vida, tá? Ela simplesmente quer, qualquer faísca já pode explodir, né? Então, realmente a gente tem que entender o lado da pessoa lá e ser paciente, tá? Sente para ser paciente, racional e resolutivo, beleza? Interesse, galera. Se você não for para lá para resolver, você está desinteressado naquilo. Então, assim, o que significa o interesse? Esteja interessado no que a pessoa fala. Use a escuta ativa. Por quê? São dois pontos positivos se você usar a escuta ativa, né? O primeiro, que você vai entender de forma que a pessoa se expressa, né? Se ela se expressar de maneira correta, bem expressada, você vai entender o que está acontecendo, o lado da pessoa e afins, né? E o segundo é que você vai ter argumentos dos quais você vai poder utilizar para resolver o conflito. Por exemplo, galera, se eu simplesmente, todo mundo tá falando, um fala, outro fala e estão brigando lá, ninguém se entende, ninguém realmente faz a comunicação em si, né? Agora, se eu realmente paro e falo, sua vez, fala, a pessoa fala lá 5 minutos consecutivamente, assim como eu falo 50 minutos consecutivos para vocês aqui, tá?
E a pessoa fala, e você faz a escuta ativa. Você prestou atenção em cada momento, em cada ponto especial lá, pegou, o seu cérebro separou cada coisa importante. Agora você tem o conhecimento do que ela passou, do qual foi a visão dela, e você tem os argumentos dos quais você pode usar para resolver esse problema ali, né? Então, é bem importante isso aqui, galera. Estejam interessados e também esclareçam para a pessoa que ela também se sinta interessada no que você tem a falar. Não adianta a gente ter uma comunicação com a parede, por exemplo, né? Não adianta uma pessoa falar e a outra pessoa não escutar, porque a gente não tem comunicação aí. Então, esteja interessado no que a pessoa fala para entender e argumentar, e ela tem que estar interessada no que você fala para também argumentar e resolver esse problema. Outra coisa, galera, clareza. Outra coisa que a gente tem que falar, clareza, tá? Clareza por quê, galera? É o seguinte, como eu falei, às vezes as pessoas não sabem se expressar, não sabem falar de maneira correta. O momento emocional também ajuda a piorar isso, tá? Então, se você não for claro com a pessoa, não jogar a objetividade, não ser aquela pessoa resolutiva, a pessoa também não vai entender nada, né? Simplesmente você brigar por brigar, só porque você quer gerar um estresse naquele dia, não é o caminho, né? Então, seja clara com a outra pessoa. Por que eu briguei? Você tem que ter um motivo do porquê gerou aquele conflito lá, tá? Nem que esse motivo seja coisas terceiras, né? Mas é importante que, quando existe um conflito, geralmente temos que ter um culpado, né? Ou os dois culpados nessa relação, que não sejam agentes exteriores, né? Então, se você tem um conflito com uma pessoa, que isso não seja por um agente exterior, que você simplesmente descontou em outra pessoa. E por isso a gente tem que ser claro, né? Agora, você sempre tem aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que não vai, não faz, não quer conversar, simplesmente reina lá, né? A gente usa algo reinar, né? E aí simplesmente a pessoa quer ficar lá no canto dela e não quer conversar. Aí sim você pode partir para os superiores. Então assim, galera, partir para os superiores é quando você não consegue comunicação com a pessoa, você depende dela para trabalhar e você comunica os seus superiores para isso. Então, você não vai fazer fofoca, né? É diferente você comunicar do que fazer fofoca, tá? Fazer fofoca, tal pessoa estava errada, não sei o que, e eu tô certa e ela quer me derrubar, né? A gente já vai com essa ideia assim para falar que a gente estava certo e afins, quando vai falar com o superior, tá? Quando a gente vai falar com o superior para resolver um conflito, você vai falar da maneira mais geral, mais de quem está vendo de fora o problema do que propriamente de você, tá? Então você vai falar, realmente, né, a gente teve um conflito lá, aconteceu tal coisa, tenta já entender o lado da pessoa, né? Você já tem uma conversa ali, um entendimento melhor sobre isso. Tentei resolver, mas a pessoa realmente não quer, né? E aí a gente tenta ser imparcial mesmo que o conflito é com a gente. E aí o superior vai reunir os dois, né? Vai fazer com que eles conversem, com que eles troquem uma ideia para que aquele assunto se resolva. Se não chegar a um assunto, infelizmente uma das partes vai ser trocada de setor, vai ser demitida, tá? Mas é importante resolver o conflito para quê? Para que não exista mais problemas no trabalho, tá? Galera, é o seguinte, quero que vocês comentem aí no chat, né, se vocês puderem. Se vocês fossem superiores, né? Então, os superiores responsáveis, no caso, né? Gerentes de duas pessoas que estão em conflito lá. O que vocês fariam? Quais eram as atitudes que vocês iam falar com uma pessoa primeiro, né? Chamar uma pessoa lá, resolvia, chamava a outra, resolvia. Vocês iam pegar as duas pessoas e tentar resolver? Ia chamar uma pessoa para tomar um café lá, para falar, realmente tem que ser assim, assim, assado. O que vocês fariam, tá? Aí com os comentários a gente vai trocando ideias ali do que a gente poderia fazer para melhorar esse conflito aí. Então vamos lá. Pressão, galera. Se você ceder às pressões das pessoas do trabalho, provavelmente vai ser muito mais vulnerável nos conflitos. Então assim, nem sempre quando os outros conflitam com você ou querem que você faça algo, esse algo é o correto, tá? Por quê? Na ideia delas, na mentalidade delas, aquilo é o correto, ou mesmo são coisas que elas não querem fazer, e aí elas jogam a bola para você, né? Mas assim, não cedam às pressões. Se você sabe que aquilo não é correto, não cedam às pressões de fazer o incorreto só pela pressão de outras pessoas, tá? O incorreto, quando ele é pressionado na pessoa e a pessoa cede,
acaba ocasionando muitos problemas em vários lugares diferentes, tá? A gente tem corrupção, a gente tem várias coisas diferentes ali que a pressão, né, exercida em cima das pessoas faz com que elas trabalhem, né, ou façam de forma errada simplesmente porque as outras pessoas pressionaram elas, tá? Então façam mesmo que você saiba que é errado fazer aquilo. Se a pessoa pressionar você, seja forte, não seja vulnerável às pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, galera, existem líderes, existem responsáveis, obviamente, etc, né? E existem pessoas que querem fazer as coisas, querem que você faça as coisas simplesmente pelo motivo de que elas não querem fazer ou que elas gostariam de fazer, mas isso iria trazer problemas para elas. Então, vocês têm que focar em fazer as coisas corretas mesmo que as pessoas queiram que você faça o errado, beleza? Vamos lá, galera. Reclamações infundadas. Então, ó, procure não ser paranoico e se fazer vítima de qualquer situação. Então, assim, galera, não é porque a pessoa olhou pra você, a pessoa tá lá na máquina, lá trabalhando, etc. De repente ela olhou pra você, você chamou ela, olhou de canto assim e voltou. Não é porque ela olhou de canto que ela tá brava com você, que ela já quer gerar um conflito, ela já tá pensando em te tirar de lá. Não é porque a pessoa às vezes está num dia ruim, né? A pessoa te respondeu de forma um pouco mais grossa, que ela quer gerar um conflito também, tá, galera? Então, assim, ó, não foque na questão de ser paranoico, que qualquer olhar, qualquer coisa, qualquer resposta já seja um motivo, né, um estopim para uma guerra maior, né? Então, assim, a gente tem que cuidar para que as coisas não saiam do controle por qualquer coisa, né? Então, assim, pense nas guerras, né? Por exemplo, pense numa guerra mundial, novamente, tá? Que foi gerada por um estopim, assim como se fosse uma pessoa xingou a mãe da outra e a pessoa falou, então tá bom, foi lá e pegou uma arma e matou a pessoa e começou a Terceira Guerra Mundial, tá? Isso, claro, que é um exemplo bem só pra ser engraçado mesmo, tá? Mas realmente, galera, se vocês pensarem no trânsito, né? A gente tem pessoas que morrem no trânsito por motivos bestas. Então, a pessoa simplesmente não deu seta, entrou, alguma coisa assim, e aí já vira um furdunço, né? A pessoa tá no congestionamento, a de trás buzinou, pronto, né? Acabou, já sai lá com um facão, já sai com uma arma, já sai com coisa, já quer resolver na briga, né? Então, assim, galera, não só no trabalho, também no trânsito, na vida de vocês, sejam calmos, sejam pessoas que não cedam às pressões para fazer as coisas erradas, tá? Sejam pessoas pacientes e tentem ser resolutivos. Tentem ser pessoas que resolvam problemas e não que criem mais, tá, galera? Então vamos focar nisso para que a gente solucione conflitos aí. Então, galera, eu trouxe aqui um esqueminha para vocês que se chama Dilema do Prisioneiro, tá? Isso aqui serve para a gente entender como as outras pessoas poderiam agir com a gente e como a ação das pessoas pode interferir, né? Ou como ela pode ser prejudicial ou não para nós, tá? Então é o seguinte, galera. Vou fazer o esqueminha aqui para vocês. Vou usar os dois canetões, né? Esse aqui ficou meio... Vou apagar um pouquinho aqui. Um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu apagar aqui. A gente refaz aqui. Porque pela câmera eu consigo ver aqui, tá, pessoal? Aqui. Acho que vai um pouquinho menos aqui. Aí, tá bom, tá? Então vamos lá, galera. Seguinte. Vou montar um esqueminha pra vocês. Aí eu já explico, tá? Acho que dá pra entender aqui, né? Aqui é fala, aqui é não fala, beleza? Aqui é fala, aqui é não fala. Vocês já vão entender isso aqui, tá, galera? 5 anos. E vou trocar o canetão para vocês entenderem. Já colocar aqui em cima.
talvez algumas pessoas já tenham tido contato com esse tipo de dilema do prisioneiro, tá, galera? Mas é importante pra gente passar. É um negócio bem legal, tá? Vocês podem fazer uma dinâmica em casa com os pais, parentes de vocês, pra ver como eles agiriam, tá? Então é o seguinte, vou só terminar isso aqui, ó. 5 anos também, livre, 10 anos e 1 ano. Então é o seguinte, galera. Ó, se eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 prisioneiros. Suponhamos que a gente teve 2 pessoas que cometeram o mesmo crime, tá? Os 2 são comparsas, então a gente tem prisioneiro A, prisioneiro B, beleza? Agora, quando eles cometeram esse crime, eles foram pegos pela polícia e cada um deles foi entrevistado na mesma hora em salas diferentes, tá? Parece o dilema do gato de Schrödinger, né? Que é tipo, tá morto, não tá morto, mas vocês já vão entender, tá? Então vamos lá. Seguinte, como eles vão ser entrevistados na mesma hora, a resposta deles não vai ser combinada. Então eles não se conversaram antes, né? Pra saber se o outro ia denunciar ou não ia. Eles só tem que confiar uma pessoa na outra. E aí é o seguinte, galera. A gente vai ter, ó, se eu falar, se o prisioneiro A falar, se o prisioneiro B falar, no caso, confessando, fui eu, e o outro prisioneiro falar, fui eu, os 2 vão levar 5 anos cada um, tá? Então, se os 2 confessarem, por quê? Para tentar livrar o outro, né? Então, eu vou tentar livrar outra pessoa lá, vou confessar que fui eu. E a outra pessoa também, pessoal, vou tentar livrar ele, tá? E aí a gente vai ter 2 pessoas tentando uma livrar a outra, e cada um vai ganhar 5 anos de prisão por tentar livrar uma outra pessoa, beleza? Agora, é o seguinte, se o prisioneiro A falar, confessar que foi ele, né? Mas o prisioneiro B não falar que foi ele, né? Ou melhor dizendo, nesse caso aqui, ó, prisioneiro B, que é o azul, né? Falar, confessar, fui eu, e o prisioneiro A falar, não, eu não fala nada, ou fica em silêncio, não fui eu, alguma coisa assim, o prisioneiro B vai levar 10 anos de cadeia sozinho, enquanto o prisioneiro A vai sair livre. Então assim, se você confessar para ajudar o amigo e ele ficar quieto, né, você vai levar toda a culpa e ele vai ser livre. Nesse caso aqui do prisioneiro, tá? Isso é só um dilema para a gente pensar. Agora, a gente vai ter o contrário aqui, ó. Se o prisioneiro A confessar e falar, fui eu, realmente fui eu, né? A gente tem aqui fala, né? Realmente fui eu que fiz, né? Agora o prisioneiro B não fala nada, né? Então ele não confessa, não fala nada, não fui eu. Aí ele vai sair livre, enquanto o prisioneiro A vai levar 10 anos de cadeia. Então assim, ó, se as 2 pessoas tentarem livrar uma a outra, né, essas 2 pessoas, elas vão, cada uma ganhar 5 anos. Então os 2 confessando, cada um ganha 5 anos. Agora, quando um confessa e o outro fica quieto, aquele que confessou vai levar 10 anos e a outra pessoa vai sair livre. Assim como aqui, né? Então, só vai inverter os papéis, né? Uma das pessoas a pessoa que confessar vai levar 10 anos e a pessoa que ficar quieta, né? Ficar em silêncio, vai sair livre desse caso aqui. Agora, galera, se as 2 pessoas não falarem, ficarem em silêncio, cada uma vai levar 1 ano, porque aí, né, não existe prova, alguma coisa assim, cada uma leva 1 ano. Nesse nosso caso aqui, nosso dilema, se os 2 ficarem quietos, é melhor para os 2. Agora, se você for ganancioso, tá? E ficar quieto, você pode condenar teu amigo a 10 anos de prisão, você sai livre, mas o amigo tá 10 anos lá. Agora, se você pensar totalmente os 2 pensarem da mesma forma, e tipo, tentar salvar um, salvar o outro, cada um leva 5 anos, tá? Obviamente que isso aqui não expressa literalmente a justiça brasileira, alguma coisa do gênero, é somente um dilema pra gente pensar, né? Pra gente ter uma reflexão a respeito, tá, galera? Mas é um dilema que é legal pra gente pensar o seguinte, né? Às vezes a gente quer salvar o outro e o outro quer nos salvar e os 2, né, acabam morrendo na praia, um tentando salvar o outro. Agora, você também deixaria um amigo seu na mão? Você ficaria quieto enquanto ele confessaria e levaria toda a pena por você, né? Você teria esse coração de gelo, né? Esse pensamento para que ele leve toda essa culpa ali? Ou, né? Aqui o melhor custo-benefício, se os 2 ficarem em silêncio, né? A gente vai ter 1 ano de prisão para cada um. Novamente explico que não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com realmente um caso real, né? Por isso que a gente, né, realmente não vai ter lá 5 anos realmente, ou o julgamento não vai ser assim, né? É simplesmente um dilema para a gente pensar aqui e refletir sobre as coisas, tá? Vocês podem aplicar esse dilema na casa de vocês. Então é o seguinte, como é que eu faria, tá?
para vocês aplicarem isso. Vocês podem usar quantos participantes vocês quiserem, desde que todos os participantes formem duplas. Então tem que ser um número par, tá? Correto? Então você pode pegar várias pessoas diferentes. E aí você vai fazer um número par, então vão fazer duplas, tá? E aí essas pessoas têm que escrever para elas, não podem mostrar para outra pessoa, se elas confessariam, se elas ficariam em silêncio ou elas trairiam a outra pessoa, né? Então assim, ó, se eu confessar, né, essa outra pessoa, se não confessar, eu levo os 10 anos, e assim por diante. Se eu ficar em silêncio, né, também podemos olhar o quadro aqui, e se eu trair a outra pessoa, falar, foi ele, tá? Mas vocês podem fazer só com confessar ou ficar em silêncio, que fica mais fácil, tá? E aí é legal ver, porque depois a gente vai liberando, né, as respostas para as pessoas, e a pessoa vai falar, realmente eu ia confessar, realmente eu ia ficar em silêncio, alguma coisa assim, tá? Só que a dica para vocês é o seguinte, não façam esqueminha, tá? Vocês conseguem achar esse esqueminha na internet, no Google, então procurem lá, Dilema do Prisioneiro. Mas antes das pessoas não responderem, não entregarem o papelzinho lá, você não mostra no quadro as probabilidades do que vai acontecer. Por quê? Aí depois que as pessoas virem o quadro e analisarem, elas vão dizer, realmente se eu confessasse ou se eu ficasse em silêncio ia ser melhor ou pior para mim, tá? Essa é a nossa dinâmica que vocês podem aplicar em casa, tá? Agora, vamos passar um pouquinho para o nosso trabalho em equipe, tá, galera? Vamos lá. Seguinte, vamos mudar a chavinha aqui, né? A gente resolveu o conflito, falou do dilema do prisioneiro, missão, visão, valores. Missão, visão, valores vai ser importante também para a gente focar em trabalho em equipe. Mas eu quero mostrar um negocinho rápido para vocês, ó. Mudem a chavinha agora para vocês, a caixa, né? A caixa mental lá para trabalho em equipe. Então a gente vai ter 3 coisas diferentes: grupo, equipe e time, tá? Quais são os conceitos das 3 coisas, tá? Cada uma das coisas tem conceitos parecidos, mas eles têm um objetivo diferente, o enredo é diferente, tá? Seguinte, grupo, quando eu falo grupo, eu estou pensando na seguinte coisa. Eu tenho um grupo de pessoas seletas, essas pessoas podem se conhecer ou não, então, independente se elas se conhecem ou não, elas são um grupo de pessoas. Por exemplo, o grupo de idosos será o primeiro a receber a vacina do Covid, né, distribuído pelo SUS. O grupo dos idosos é compreendido entre 60 e 80 anos de idade, né? Eles definem dessa forma, por exemplo, né? Não que eles vão definir, mas, né? Estou só dando um exemplo aqui. O grupo de pessoas, né, de 60 a 80 anos idosas que vão receber essa vacina, né, não necessariamente se conhecem, não tem uma definição de quantidade de pessoas, as pessoas não têm a mesma cultura, não têm o mesmo objetivo, simplesmente são pessoas aleatórias selecionadas para algum fim, né? E isso é um grupo, tá, galera? Agora, uma equipe, qual que é a diferença da equipe para o grupo? O grupo, né, simplesmente pessoas aleatórias lá dentro. A equipe são várias pessoas que na maioria das vezes se conhecem, tá? E tem a mesma missão. Então a equipe aqui tem missão, visão, tá? O grupo não tem nada disso, tá? Não precisa ter isso para completar o grupo, porque eles não têm uma missão, né? Eles não têm algo em específico para fazer, né? São simplesmente pessoas selecionadas lá aleatoriamente, se conhecendo ou não. Agora a equipe, tá, galera? A equipe trabalha, né? São geralmente grupos menores, mas elas trabalham para uma missão. Por que grupos menores para uma equipe? Porque é o seguinte, galera, quanto mais fácil a comunicação entre as pessoas, melhor é o desempenho da missão. E quanto menos pessoas, mais fácil é fazer a comunicação. Então a gente tem que pensar dessa maneira também, tá? Depende, claro, do tamanho da empresa, né? Mas grupos pequenos dentro de empresas grandes, por exemplo, são 30, 40 pessoas lá. O que ficar melhor para a comunicação ficar boa, tá? Seguinte, equipe, galera, a gente vai ter o seguinte, a missão e a visão aqui, ó. Então todo mundo vai trabalhar para chegar na missão por meio da visão, como a gente tinha falado, né? Então a gente vai ter uma missão lá. Todo mundo vai fazer uma parte, vai dividir trabalho, alguma coisa assim, para chegar lá. Agora, e o time? O time tem missão, tem visão, tem valores, tá? Então aqui, ó,
Esses caras aqui, essas mulheres aqui do grupo, não tem nem missão nem visão, tá? A equipe tem missão e tem visão, né? O time tem missão, visão e valores. Por quê? Dentro da equipe, nem sempre a importância não está unicamente na relação interpessoal entre os membros, tá? Então, assim, se acontece alguma coisa, né, o importante é a missão. Então, se das pessoas da equipe sai, né, eles vão continuar focando na missão, tá? Não é foco nos integrantes, sim na missão, tá? Essa é a nossa equipe. Agora, o time é o seguinte, galera. Pense num time de futebol. Todos os 11 jogadores dentro de campo têm a sua função principal. E se eles perdem uma dessas pessoas, né, então quanto menor, mais influente, mais carga de responsabilidade essa pessoa tem lá dentro, vai fazer uma falta enorme. Então vai faltar uma função lá dentro do time, né? E aí, realmente o time que a gente cria na empresa tem a preocupação com a missão, que é o objetivo que a gente quer chegar, a visão de como a gente vai chegar, os valores que são as características que as pessoas compartilham, porque elas se importam umas com as outras. Então, além da missão e da visão que a gente tem que chegar lá, a gente também tem que pensar em como as pessoas vão se tratar. A gente tem que pensar na seguinte hipótese: como as pessoas vão se importar com as outras. Então, se importa com o objetivo e se importa com as pessoas que estão lá até chegar nesse objetivo. Essas são as três divisões lá, né, entre grupo, equipe e time. Dentro do grupo, não necessariamente tem um líder, né, mas pode ter um líder. A equipe, né, tem que ter geralmente um líder para levar a galera para uma missão. Então, um líder sempre faz aquele papel de levar a galera para a sua missão. E o time, obrigatoriamente, tem que ter líderes, mas principalmente talvez mais de um, para que pessoas, né, todo mundo tem que ser líder para puxar um pouco, né, para que todo mundo chegue no mesmo objetivo. Então a gente tem que trabalhar isso aqui também. Então vamos lá, galera. A gente falou sobre solução de conflitos, né, foi uma boa parte da nossa aula, e a gente falou sobre trabalho em equipe, tá? Se a gente não trabalha em equipe, a gente não chega em lugar nenhum, tá? Ah, mas professor, eu odeio trabalhar com outras pessoas, alguma coisa assim. Galera, sempre você vai depender de uma pessoa para alguma coisa, ou a pessoa vai depender de algum serviço seu. Dentro do mercado de trabalho, tudo é interligado. O nosso mundo é globalizado, então os países são interligados. A economia de um país depende da economia do outro. E por que você, como pessoa, não dependeria de outra pessoa para trabalhar, para fazer alguma coisa? Então a gente tem que ter essa inter-relação, né? Essa relação interpessoal aí, tem que desenvolver isso, porque em algum momento da nossa vida a gente vai precisar disso, tá? Então assim, galera, vou passar para vocês um exercício, uma dinâmicazinha ali para vocês fazerem. Aí vocês podem mandar, tá? Professor, coordenador que esteja acompanhando com vocês lá, né? Então ele vai mandar o vídeo, vocês vão saber quem é, né? Então ele vai mandar o link do vídeo, vocês já podem ir lá pegar o contato dele e depois mandar esse exercício resolvido para ele fazer a avaliação desse exercício, tá, galera? Seguinte, o nome da atividade se chama O Caso da NASA, tá? Vou estar mandando a tabelinha lá para vocês, já vão entender. A gente tem 15 itens aqui, ó. E esses 15 itens, tá, são do mais importante para o menos importante, tá? Vou ler o enunciado para vocês aqui, tá? Você é um membro da tripulação de uma nave espacial que programou um encontro junto com outra nave na superfície luminosa da Lua, tá, galera? É claro, né, uma viagem assim, né, mas é só pra gente pensar no que seria importante e não seria importante. Entretanto, dificuldades mecânicas obrigaram sua nave a uma descida forçada, num ponto a 100 km do planejado encontro. Então você pousou 100 km antes do ponto marcado lá com outra nave, tá? A maior parte do equipamento na descida forçada ficou avariado, então foi destruída ou ficou, como é que eu vou dizer assim, danificada, né? E já que sua sobrevivência depende de encontrar o ponto de encontro a 100 km, é preciso escolher dos itens abaixo os mais essenciais para esse percurso. Então a gente vai ter aqui, ó, caixa de fósforo, alimento concentrado, que é o alimento enlatado, né, ou então em pó, corda de nylon, seda de paraquedas, aquecedor portátil, tá, galera? 2 pistolas calibre 45, uma caixa de leite em pó, um mapa estelar, né, da constelação lunar, lá para a gente entender como é que é a geografia da Lua, uma balsa salva-vidas, 2 tanques de oxigênio, 100 libras cada um, uma bússola, 5 galões de água,
sinais luminosos, um estojo de primeiros socorros com agulhas de injeção e um receptor e transdutor FM movido à força solar, tá? Pense nas questões físicas, né, nas questões de sobrevivência, o que você ia levar antes, o que eu preciso, o que funciona, o que não funciona na Lua, tá? A gente vai ter 5 colunas diferentes, tá? Primeiro vai ter, claro, não é dos itens, e aí as 5 colunas. Tá, galera? Então vocês vão colocar em ordem lá. Por exemplo, caixa de fósforo, o terceiro, né, o mais importante, o quarto. Vocês vão numerar de 1 a 15, não pode repetir, tá? E aí vocês vão olhando lá o item e vão colocando de 1 a 15 o quanto ela é importante, né, para vocês. Por exemplo, eu colocaria 5 galões de água como primeiro, né, porque a gente precisa de água. Então eu vou lá em 5 galões de água e coloco o número 1. Agora, por exemplo, para mim, a segunda coisa mais importante lá é uma balsa salva-vidas, né, por qualquer motivo. Aí eu vou lá na balsa salva-vidas e coloco 2, tá, e assim por diante. Aí vocês peguem outra pessoa, ou familiar, alguma coisa assim, e peçam que vocês duas discutam para saber quais coisas vocês colocariam lá. Então discutam lá quem seria o primeiro, quem seria o segundo, até o número 15, né, o 15º mais importante, né, ou o primeiro mais importante é afins, tá? Eu vou passar para vocês as respostas daí que a gente tem como a NASA, né, a resposta da NASA ali do que seria importante. E aí a gente vai ter D1 e D2, que vai ser o seguinte, tá? D1, você corrige lá, bota um certinho ou um xizinho para cada acerto seu. Então, caixa de fósforo eu coloquei a quinta posição de mais importante. E aí é a quarta, por exemplo, eu coloco um xizinho lá no D1. É a quinta mesmo, eu coloco um certinho lá no D1, beleza? Agora, o D2 significa o certinho ou o xizinho do grupo. Então, o grupo acertou certinho lá, né? O grupo errou a posição, o xizinho do ladinho, tá? Então, eu vou passar para vocês, e junto com que eu vou passar esse exercício para vocês, eu já passo as respostas também, tá, galera? Mas façam a dinâmica, depois façam em grupo, né? Ou em dupla, ou afins, e depois leiam lá para ver se vocês acertaram ou erraram. Então, beleza, galera? A nossa aula vai ficando por aqui, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula, né? Ou quem já terminou. Aliás, quem já terminou, né, pessoal? Eu estou terminando o curso agora. Entre em contato com a Secretaria da Jumper para ver sobre o seu certificado, tá? Então, é só entrar em contato que a gente já consegue conversar com vocês e acertar bem certinho. E quem continua com a gente aqui, eu espero vocês na próxima aula, galera. Beleza? Valeu, até mais!